A Bíblia apresenta distintas figuras para falar daqueles que servem a Jesus. Uma das alegorias é que nós somos o corpo de Cristo. A outra é que somos a noiva do Cordeiro. Mas algo que precisa ser entendido, e esse é o ponto da minha conversa com você hoje, é que somos soldados. Sim, fazemos parte de um exército, temos uma missão e uma batalha a ser travada. Esse é o assunto de hoje. Fique comigo e nos próximos minutos vamos entender a importância daquilo que Paulo fala de um soldado em serviço, não se embaraçar com as coisas dessa vida. Estou hoje em Seaport, em Boston, nos Estados Unidos, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a reflexão de hoje se baseia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, onde lemos: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, para que possa agradar aquele que o alistou. Sim, somos soldados sob o comando de Jeová Tsabaote. Uma expressão no hebraico do Antigo Testamento significa o Senhor dos Exércitos. Olhando para as Escrituras, encontramos no Antigo Testamento várias guerras que a nação de Israel travou. Mas em Efésios, no capítulo 6 e no verso 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Em vários paralelos, como disse anteriormente na introdução do vídeo, a Bíblia fala de cada um de nós como soldados. Aqui, de maneira explícita, o apóstolo Paulo nos chama não apenas de soldado, mas o soldado em serviço, alguém que foi alistado para a guerra. Travamos uma batalha contra o reino das trevas, travamos uma batalha contínua contra a carne e o pecado para viver o cumprimento do plano e do propósito de Deus, não apenas em nós, mas através de nós, no que diz respeito ao avanço do seu reino na terra. E algumas verdades que precisamos compreender é justamente esse conceito de ter sido alistado por Deus, de estarmos em serviço, de sermos convocados para uma missão. Isso significa que eu e você precisamos lutar em favor do reino de Deus. O reino de Deus não é algo apenas do qual eu e você desfrutamos, mas é algo no qual eu e você estamos envolvidos para ajudar a sua expansão, para estabelecer a sua construção, o seu avanço. Muitas vezes eu tenho percebido que as pessoas estão abraçando o reino de Deus apenas com a mentalidade de consumo. O que é que eu posso tirar disso? Quando elas deveriam entender que, além de usufruir, elas também devem contribuir. Quando eu falo contribuir, não falo apenas suporte financeiro. Nossas orações, nosso trabalho, nosso serviço, tudo aquilo que diz respeito ao avanço do reino de Deus é nossa responsabilidade. Essa palavra, no original grego, traduzida como serviço, é a palavra strateomai. E o seu significado é fazer uma expedição militar, liderar soldados para a guerra ou para a batalha. Normalmente, ela falava de cumprir a obrigação militar, estar ativo no serviço militar. Então, tanto na caverna de Adulão, nós vemos Davi pegando pessoas que estavam com necessidades e os transformando num exército, como também vemos esse mesmo resultado na visão de Ezequiel 37, quando depois de Deus soprar, ressuscitar aqueles ossos que representavam a casa de Israel, um grande exército foi levantado. Deus tem um plano e um propósito, não apenas alcançar e redimir vidas para que elas escapem da condenação eterna, não apenas para que elas sejam restauradas das suas dores, das marcas do pecado, mas para que no final do processo elas sejam aptas para servir a Deus. Então essa é a ideia do soldado em serviço. Alguém que foi resgatado não apenas para escapar do seu próprio dano, mas para ser incluído entre aqueles que vão contribuir para o avanço do reino de Deus. Depois de destacar o soldado em serviço, em segundo lugar, eu quero pegar a frase aqui: não se embaraça com os negócios dessa vida. Nós precisamos entender que o soldado ele precisa estar desprendido. Ele não pode se prender, se embaraçar com absolutamente nada. Essa expressão ela é utilizada ao longo da Bíblia. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz que nós temos que nos livrar não apenas do pecado, mas de todo o peso, nos desembaraçar deles para correr livremente. O soldado precisa estar não apenas preparado, não apenas consciente da sua missão, mas desembaraçado. Ele não pode estar preso para poder cumprir o seu chamado. Isso não significa, quando a Bíblia fala dos negócios dessa vida, que não vamos viver uma vida natural. Isso não significa que não tenhamos assuntos naturais, desde o cuidado do corpo, uma vida familiar, trabalho. Isso não significa, como eu tenho visto alguns falar,
que as pessoas que realmente são alistadas no reino de Deus têm que viver de tempo integral para o reino de Deus e não pode ter outra atividade profissional, né, de forma alguma. Nós precisamos compreender ao longo da Escritura que há pessoas que foram chamadas para um envolvimento integral com o reino e outras não. Mas todos estamos dentro de uma missão a ser cumprida. Naquelas áreas de profissão, de trabalho, de serviço, eu e você devemos fazer diferença. O ponto é não deixar que essas coisas nos prendam. Não vemos perspectiva bíblica nenhuma dizendo que não é possível ter negócios dessa vida. Nós precisamos estar envolvidos com as questões terrenas. Agora, nós precisamos estar desprendidos. E esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Atos capítulo 18, por exemplo, dos versos 1 a 5, nos mostra o apóstolo Paulo em Corinto fazendo tendas. Quando, a Bíblia diz que ele recebe a visita de alguns discípulos que poderiam dar mais suporte, ele se dedica integralmente ao ministério da palavra. Nem Paulo viveu essa dedicação exclusiva somente à pregação do evangelho, Ele não estaria dizendo que a gente não deveria fazer isso se ele fazia. Então, não estamos falando de não poder ter tendas, outras atividades. Estamos dizendo que mesmo enquanto estamos vivendo essa vida natural, a gente não se prende, não se distrai e, pelo contrário, nós ainda entendemos que esse é o lugar, é o ambiente do nosso trabalho e de poder exercer a nossa missão. Evidente que uma relação errada com as questões materiais podem sufocar a ação da palavra de Deus em nós, como Jesus falou na parábola do semeador, de espinhos que cresceram, sufocaram a ação da palavra. E ali ele fala de preocupações da vida, ele fala de riquezas. Então, evidente que alguém pode se perder nisso. A questão não é se pode ou não fazer, Assim como o assunto do dinheiro. Eu sempre digo que errado não é o crente ter dinheiro, errado é quando o dinheiro tem o crente. Errado não é ter negócios da vida, errado é se prender com essas coisas. Então, vivemos uma vida no dia a dia, não apenas aqueles dias de culto, onde estamos na igreja, envolvidos nas atividades que dizem respeito ao avanço do reino de Deus de forma específica, mas cada dia onde passamos, vivemos com a consciência de que estamos servindo a Deus e que não podemos de forma alguma nos prender, nos embaraçar. Até porque, quando olhamos para o que diz Joel, capítulo 3, versos 9 e 10, proclame isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, e que o fraco diga, eu sou forte. Essa era uma batalha de improviso. Deus está dizendo, convoquem os valentes, eram aqueles que eram chamados para a guerra, para se alistar, para guerrear, e Deus está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte, porque Deus está dizendo para mim e para você que nós não vamos lutar a guerra dele na nossa força, e sim com a força dele, mas ele está dizendo, transformem suas lâminas de arado em espadas, suas foices em lanças. O exército está sendo convocado meio que de imprevisto, eles não têm as próprias armas, mas Deus está dizendo, vou usar as suas ferramentas de trabalho, lâminas de arado, foices para colheita, vou usar isso como espadas e lanças. Em outras palavras, Deus está dizendo que inclusive nossas ferramentas de trabalho, nossas áreas de atividade, de influência na sociedade, são elementos que Ele quer usar para que a gente trave essa batalha. Porque o Evangelho tem que ser pregado em todos os cantos, a todas as pessoas. Isso não acontece apenas em atividades quando a coletividade, a igreja, os santos estão reunidos, mas quando eu e você, enquanto indivíduos, testemunhamos, falamos de Jesus, vivemos o Evangelho, clamamos que o reino de Deus se estabeleça em cada localidade. E o propósito final? O apóstolo Paulo diz, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A palavra aqui traduzida como agradar, ela tem um significado amplo, Ela fala de esforçar-se para agradar, acomodar-se a opiniões, desejos e interesses de outros. Ou seja, há uma dedicação da nossa parte. Jesus falava muito sobre agradar a Deus, sobre agradar o Pai. Ele em João 8:29 diz, eu faço sempre o que lhe agrada. Evidentemente que toda a dedicação de Jesus ao serviço era para agradar ao Pai. Eu e você precisamos ter a consciência de que há uma responsabilidade que nos foi confiada. Mas não se trata apenas de cumprir a responsabilidade, de apenas executar uma missão que tem que ser feita. Não é fazer apenas com o senso de obrigação. É entender que o Pai que nos chamou, que nos deu essa honra e esse privilégio, conta conosco.
O Pai Celeste espera isso de nós, que nós podemos estampar um sorriso no seu rosto quando eu e você nos dedicamos, correspondemos, atendemos à voz do seu chamado. A razão para focarmos no ministério, no serviço do Senhor, no dia a dia, mesmo fora do contexto dos cultos da igreja, deveria ser o desejo de agradar ao Senhor. Em Gálatas 1:10, Paulo diz: por acaso procuro eu agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas o nosso serviço também é visto nas Escrituras como uma forma de sermos agradáveis. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos versos 9 e 10, ele diz: é por isso também que nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O texto de Juízes, capítulo 15, de 9 a 15, nos fala a respeito de Sansão, que está sendo entregue pelos seus irmãos israelitas, os da tribo de Judá, na mão dos filisteus. Ele diz: só lhes peço que não me matem. E eles o amarram com uma corda nova. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, de tal forma que aquelas cordas se tornaram como cordões de linho, fios de linhos queimados. Ele arrebenta aquilo, ele vai contra o inimigo. Olhando para essa figura, vejo um soldado preso, sendo desprendido pelo poder do Espírito Santo com uma consciência: ainda que meus irmãos não estejam dispostos a lutar, eu vou lutar, eu vou cumprir o propósito. Que essa possa ser tanto a nossa decisão como a nossa experiência. O recurso, o poder do Espírito de Deus, desprendendo você, para que você seja um bom soldado, um soldado desprendido.